Então, quero agradecer a presença de todos, né? Em especial o nosso convidado da noite de hoje, que é o Luiz Cláudio Alfradique. Ele é divulgador espírita, né? Há mais de 12 anos. Tem mais de 2.000 palestras aí, que vocês também podem checar no YouTube. Ele pertence ao Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação de Niterói, no Rio de Janeiro. E há 6 anos ele vem todos os dias, né? Escreve mensagem inspirada pelo seu mentor espiritual, são mensagens de 30 a 40 segundos, que se chama Sementes Diárias, e que a divulgação é pelo WhatsApp. Quem tiver interessado, depois fala comigo que eu passo o link para vocês receberem diariamente a semente diária que nós recebemos também constantemente. Então, é com muita satisfação que convidamos o nosso amigo de hoje, Luiz Cláudio, para falar sobre o tema Amor, sim, suicídio não. Só lembrando que isto é uma palestra com a iniciativa do Grupo Espírita Serra da Luz Roterdã, com o apoio do NRSP. Então, que Jesus abençoe esta fala e que possa ser muito produtiva e que possa nos reflexionar sobre esse tema tão importante. É com você, Luiz. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aí conectado com vocês. E é sempre com muita alegria que a gente nos colocamos à disposição nesta tarefa de servir. Como foi dito, o tema escolhido para esta noite, amor sim, suicídio não. O benfeitor Emmanuel veio a afirmar que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o pior deles, porque é a absoluta negação da lei de amor e a suprema rebeldia diante a vontade do Pai. Só o Pai escolhe o momento em que nós chegamos e só Ele escolhe o momento da nossa partida. A Organização Mundial de Saúde, já há algumas décadas, vem fazendo uma solicitação forte aos veículos de comunicação para que não sejam divulgadas as notícias sobre os suicídios. Isto porque esse tipo de notícia acaba sendo um autoestimulador do problema. Porque pessoas que estejam momentaneamente passando por uma fase de desequilíbrio emocional, psíquico, ao ter conhecimento das ocorrências, eles acabam se estimulando a fazer também. Imagine uma pessoa que vê o seu ídolo cometendo suicídio. Atrás daquele ídolo vai logo uma porção. No entanto, esse tipo de sigilo ele acaba tendo consequências também, nos gera alguns ônus, porque passamos como humanidade a não ter acesso à magnitude do problema. E o problema é muito grande. Só para que possamos ter uma ideia, conforme dados do relatório da ONU do ano passado, 458 mil pessoas foram assassinadas em todo o mundo. Sendo que, além disso, morreram em todas as guerras e conflitos do mundo 268 mil. Somando os dois, nós temos 726 mil pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas pela violência, assassinatos e guerras. Pasmem, o total de suicídios no mesmo período foi de 1.070.000. Quase 50% a mais do que todos os assassinatos e todas as mortes de conflitos e guerras no mundo. É um número gigante. Só para a gente ter uma ideia do que representa isso, 1.070.000 no ano corresponde que a cada 30 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo.
Ou seja, ao final aqui do nosso encontro, em torno de 120, 150 pessoas, estatisticamente falando, terão escolhido a pior porta para sair da matéria. É uma barbaridade. Aqui no Brasil, um estudo feito pela Universidade de Campinas sobre este assunto levantou, entre outros dados, que 17% das pessoas admitiram já ter pensado em suicídio pelo menos uma vez, pelo menos uma, e que 4,8% chegaram a planejar como fariam. Ou seja, se nós pegamos o nosso meio mais chegado, nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, companheiros de casa espírita, nossos vizinhos, e elencamos ali 100 pessoas, 17 já pensaram em suicídio. 5 chegaram a planejar como. Isso mostra que nenhum de nós está imune a este problema, seja diretamente ou seja via o nosso relacionamento mais próximo, pessoas que nos cercam e que estão passando por esse tipo de problemática. A Organização Mundial de Saúde diz também que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, sofrem momentaneamente algum tipo de distúrbio psíquico emocional. E é justamente neste universo em que as ocorrências se concretizam. São influenciadas por fatores biológicos, fatores sociais, fatores psíquicos e fatores espirituais. Os biológicos são as nossas patologias, as nossas doenças, principalmente doenças da parte neurológica, nossos maus hábitos, seja de comida, de bebida, de uso de drogas, seja na farra, seja no pouco sono, que influenciam diretamente. Os fatores sociais são fatores de problemas de relacionamento, problemas de preconceito, problemas de ordem financeira, seja a extrema carência, ou seja, a outra ponta. A pessoa é tão abastada, tão tranquila, que o grande problema dela é não ter problema. E se não se ocupa com algo útil, a sua vida se torna vazia. Os fatores psíquicos estão muito correlacionados com os fatores sociais, mas também são aqueles fatores quanto aos nossos traumas. Traumas recentes e conhecidos, traumas antigos também conhecidos, traumas recentes e ocultos, traumas antigos e ocultos. Já os fatores espirituais, nós espíritas conhecemos bem, são ligados ao processo de obsessão, os nossos irmãos obsessores, que na grande maioria, quase que esmagadora, todos nós o temos, muitos deles resultantes dos nossos compromissos do passado, mas não se limitam somente aos nossos irmãos obsessores, a nos influenciar com as piores ideias. Vamos lembrar daquela pergunta de Kardec, se os espíritos de alguma maneira influenciam na nossa vida, e que a resposta dos venerandos foi muito clara, tá? Muito mais do que imaginas, seja para o bem, seja para o mal. Mas existem também outros fatores espirituais que são as nossas memórias ocultas de vida passada, que estamos aqui com o véu do esquecimento, que nos poupa de muitos desgostos, já que para trás a gente só tem aí atrocidades. Não sei por que tem tanta gente que gostaria de saber qual foi a minha vida anterior e a outra. Procura não. Tem muito mais notícia ruim para ver do que coisa boa. Mas essas memórias, apesar de ocultas enquanto nós estamos encarnados, elas lá no subconsciente da alma, elas despontam lá alguma coisinha aqui, outra ali, que são justamente as nossas fobias. É aquela pessoa que por dinheiro nenhum é capaz de entrar num barco. É aquela pessoa que sente um cheirinho de fumaça, fica logo em pânico para ver se não tem um incêndio por volta. É
uma verdadeira pandemia que nós vivemos. E essa pandemia estava prevista. Lá na Revista Espírita de 1860, 1866, Allan Kardec trouxe a público as revelações dos espíritos, as predições dos espíritos quanto a este período que estamos da transição planetária. Os espíritos foram muito claros em afirmar que haveria um processo crescente, um aumento crescente dos problemas de distúrbios de ordem psicoemocional e de suicídios, inclusive infanto-juvenis. Problemas de ordem psicoemocionais, leia-se ansiedades, síndrome do pânico, depressão. Eles não utilizaram essas palavras porque não existiam na época. Depressão, por exemplo, é uma palavra que está utilizada somente de 1930 para cá, que vem do latim depremere, quer dizer puxar para baixo, e quem já passou pelo processo ou acompanha alguém que passe por crise de depressão, sabe que verdadeiramente é isso, a pessoa se sente cada vez mais puxada para baixo. É uma verdadeira pandemia. E, como tal, o melhor enfrentamento que podemos ter para qualquer pandemia é a prevenção. A prevenção é tudo. Aliás, tivemos agora essa experiência no mundo inteiro com o Covid. E a prevenção é onde nós, espíritas, podemos e devemos fazer a nossa parte. A começar com sendo extremamente aberto, extremamente sincero, tá? Quanto à abordagem aos irmãos que nos procuram, seja na casa espírita, seja no dia a dia, onde quando nós identificamos algum irmão passando por algum tipo de problema dessa ordem. É ser verdadeiro e jamais afirmar que o problema no processo obsessivo, sim, o processo obsessivo, ele é o grande gerador da imensa maioria dos casos. Justamente a os demais fatores, biológico, psíquico, social. Por isso, nós devemos usar a verdade em afirmar e estimular a pessoa que ela procure, sim, o apoio profissional, o apoio do médico, psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta, que irão, sim, não irão tratar a causa, mas irão minimizar os efeitos. A pessoa, ao consultar o médico, ele se fará os exames necessários para ver se existe algum problema de ordem patológica, algum problema de ordem neurológica, e ali, fazendo a anamnese quanto à maneira com que a pessoa vive, seja os seus vícios, seus hábitos, né? E ali, sim, utilizar os remédios que têm o recurso para minimizar os efeitos, seja da ansiedade, seja da síndrome do pânico, seja da depressão. E os remédios são extremamente eficientes em melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque levar uma pessoa com síndrome do pânico para tratamento na casa espírita é uma crueldade. A pessoa não vai conseguir ouvir absolutamente nada, por exemplo, numa reunião pública. Levar uma pessoa, conseguir tirar de casa uma pessoa em depressão para que ela fique algum tempo ali na casa espírita é também igualmente uma crueldade. Aí sim, a pessoa estando já mais equilibrada nas consequências, nós, na casa espírita, temos muito o que contribuir. A começar pelo processo de esclarecimento. Esclarecimento disso tudo que nós estamos colocando, que compõe o processo do desequilíbrio, do distúrbio psicoemocional. Aí sim, na casa espírita, nós vamos sim conseguir fazer o acolhimento com muito amor.
Nós vamos trabalhar a fluidoterapia, o trabalho dos passes, o atendimento fraterno, que é importantíssimo, porque na hora que nós estamos fazendo o atendimento fraterno, ali a quatro paredes, via de regra, duas pessoas, mais aquele que está precisando do apoio, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Estamos ali também com os benfeitores, que estão fazendo todo o trabalho espiritual, o tratamento e percebendo quais são as ligações do processo obsessivo, fazendo ali os links dos obsessores para que esses sejam tratados também. Porque se Deus quisesse acabar com toda a maldade do mundo, eles estalariam os dedos e acabava com os malfeitores, mas não é essa a proposta, não é afastar, exorcizar os obsessores. E sim, à medida que vamos tratando a pessoa, vamos também tratando os obsessores, porque os benfeitores vão linkar e vão levá-los para as nossas reuniões mediúnicas, onde nós vamos ali com todo o processo, com todo o amor, com todo o apoio da equipe espiritual e tentando acabar com aquele processo que, por vezes, vem de séculos, aquele processo de perseguição. É a grande argumentação que a gente usa nas nossas reuniões, de que onde vai... Hoje estamos fora da matéria, estamos perseguindo alguém na matéria, mas amanhã é ele que estará fora e nós é que estaremos dentro, e esse ciclo não vai ter fim nunca. Alguém tem que ser forte de tomar a primeira medida, de confiar em Deus, confiar na justiça divina e não querer fazer a justiça com as próprias mãos. E nesse processo, nós vamos dando sequência no atendimento, mas, sobretudo, o esclarecimento aos nossos irmãos quanto às consequências do suicídio. Todas as religiões são importantíssimas nesse processo, porque existe também um levantamento estatístico de que quanto maior a fé, menor a ideação suicida. E quanto menor a fé, maior a ideação suicida. E é fácil a gente entender. Quanto mais a pessoa tem a sua fé fortalecida, maior é a sua certeza de que a vida continua depois da matéria. E se a vida continua depois da matéria, o problema possivelmente também. O suicida, ele não quer acabar com a vida. O suicida quer acabar com a dor. E se ele sabe que a vida continua, a dor continuará também. E nós sabemos que é o que acontece e que a dor continua e até aumentada. Aumentada por quê? Lá nas reuniões mediúnicas, na Sociedade Espírita de Paris, dirigida por São Luís, que levava às reuniões espíritos de todas as ordens, espíritos desenvolvidos, espíritos bondosos, espíritos cruéis, espíritos brincalhões, espíritos suicidas, para que fizesse os seus depoimentos de como foi o processo de desencarnação, dando todo aquele material em que Allan Kardec, com tanta habilidade, produziu O Céu e o Inferno, o quarto livro do Pentateuco. Leitura obrigatória, está lá os vários depoimentos. E no que diz respeito aos depoimentos dos suicidas, havia algo que coincidia justamente nas decepções. Só que a doutrina espírita, ela, dentre todas as religiões, na nossa pequena opinião, é aquela que tem mais recursos para esse esclarecimento aos irmãos com ideações suicidas. Por quê? Porque é a mais atualizada, é a mais recente, e as atualizações não se limitaram lá a 160 e tal anos com Allan Kardec. Continuamos sendo atualizados a cada ano com as diversas informações que os espíritos diversos vêm nos passando. Só através de Chico Xavier foram
mais de 500 livros, e todas, no que diz respeito às declarações dos suicidas, nós continuamos semanalmente ampliando essa nossa bagagem de conhecimento através das milhares e milhares de reuniões mediúnicas que ocorrem no mundo todas as semanas. E quem participa de reunião mediúnica sabe que não é de vez em quando, mas quase que de vez em sempre, que nós recebemos irmãos suicidas em sofrimento para que possamos tentar auxiliá-los. E sempre existe uma convergência, uma coincidência não existe, quanto às suas verbalizações, sempre voltados às decepções. A primeira grande decepção que eles colocam é que a vida não acabou. E o sofrimento também não, a dor também não. Só que esta dor de coincidência, a segunda grande decepção, aumentada ao eles perceberem o quanto de sofrimento eles direcionaram, produziram na família, naqueles que eles mais amavam. Porque ter a perda de um ente querido dói para qualquer família. Mas ter a perda de um ente querido por suicídio dilacera a família. Bota a família em grande sofrimento, porque as pessoas começam a se questionar o quanto teriam participado daquele processo, o quanto se teria deixado de dar atenção, e é uma realidade. Então é um sofrimento imenso que o espírito suicida passa a crescer a sua dor, o fato de perceber o quanto ele fez os seus entes queridos, principalmente aqueles que se suicidam para poupar a família de uma vergonha, para poupar a família de uma falência, que doeria muito menos do que o ato suicida. Declarações também que recebemos de suicidas que tiveram a dor aumentada ao perceber que o problema que o levou ao suicídio seria resolvido logo ali na frente. Alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas seria resolvido, mesmo que fosse com a sua desencarnação por meios normais. Ele se livraria da vida dentro da vontade do Pai e não contra a vontade do Pai. Declarações também de suicidas que eram, enquanto na matéria, muito voltados, muito apegados ao corpo, muito apegados à matéria, sempre voltado para isso tudo, deixando bem de lado a parte espiritual, e que declararam, sim, ficarem ligados aos despojos do corpo durante um longo período, onde ali presenciaram, sentiram as aflições da matéria se decompondo. E mesmo após a decomposição, alguns que ficaram ali por algum tempo ainda ligados àqueles restos mortais. Outros, depoimentos daqueles que ficaram psiquicamente ligados ao momento do suicídio. Inclusive, lá no Céu e Inferno tem um exemplo desse, de uma pessoa que se lança de uma altura, de uma torre ou de uma ponte, não lembro bem, em que ele declarou que ele ficava naquele looping do momento que se jogava, se espatifava ao chão e retornava ao ponto de partida. E daqui a pouco, novamente. E aquilo por um longo período, sofrendo toda aquela aflição do momento do suicida. Nós já atendemos irmãos que estavam nesse looping no momento de explodir a cabeça, e acontecia, e sentia, e continuava, e voltava ao processo. São realmente situações que agravam o sofrimento. Esse tipo de informação que nós temos, nós espíritas temos, nós precisamos, com muita sutileza, com muito tato, levar essa informação aos nossos irmãos, para que eles, sim,
tirem da ideia de que a solução é acabar com a vida. Não é a solução, é agravar a dor, agravar o sofrimento. E ninguém quer agravar o sofrimento. Por mesmo que não seja espírita, seja o que for, a partir do momento que tem esse tipo de informação colocada com sinceridade, com carinho, com amor, com muito tato, no momento há de se pensar: e se o espírita tiver certo? E se realmente a coisa vai piorar? Eu vou estar tomando a pior decisão. E nesse momento é o momento em que positivamente ele poderá se desfazer da ideação suicida. Mas, certa feita, lá naquele programa Pinga Fogo, em 1971, fora perguntado a Chico Xavier o que acontecia com o espírito do suicida, se tinha alguma mudança. E Chico, com muita clareza, como sempre, ele informou que sim, que sequelas eram criadas no perispírito. Só para a gente lembrar, espírito, energia, o corpo, a matéria, perispírito, ali o corpo fluídico, vamos assim dizer, a forma de ligação entre os dois. Então, Chico veio afirmar que pelo meio pelo qual o ato suicida fora cometido, sequelas são formadas naquela área. Se a pessoa explodiu a cabeça com um tiro, sequelas na parte neurológica, possivelmente. Se a pessoa ela se lançou ao afogamento, ou se o suicídio foi inalando gás ou fumo, sequelas na área respiratória. Se a pessoa acabou com o corpo se lançando de uma altura, explodindo, seja o que for, sequelas na área motora. Se ingeriu veneno ácido, sequelas na área gástrica e fonadora. São as diversas sequelas que são colocadas. Mas que essas sequelas viriam à tona quando no processo da próxima reencarnação ou das próximas reencarnações, de modo a que pudesse forçosamente a reparação do ato de outrora. Mas existem dois tipos de suicida: o suicida direto e o suicida indireto. O suicida direto é aquele que, num ato, dá cabo da vida e acabou. Encerrou ali. Explodiu a cabeça, tomou veneno, se lançou da altura e acabou. O suicida indireto é aquele que vai acabando com a vida no dia a dia, seja através dos vícios, o fumo, as drogas, o álcool, o excesso de comida, através dos maus hábitos, a farra, dando sempre ou expondo a sua vida a riscos desnecessários, aquela escalada vertical que não admite um erro. Se o erro seria fatal, os pegas de automóvel são suicidas indiretos. Mas aqueles que vão consumindo, funciona muito diretamente sobre o nosso fluido vital. Todos nós, quando nós nascemos, o pai sabe o período que nós vamos durar. 50, 70, 80, 90, 30, e nos deposita a quantidade de fluido vital necessária a cumprir aquele período. Funciona como uma conta bancária. Está aqui o depósito para você viver X anos com tranquilidade. Só que, em vez de dinheiro, é fluido vital. Se nós utilizamos com parcimônia, com equilíbrio, aquele fluido vital vai dar até o nosso prazo final. Se nós saímos metendo pau naquele fluido vital, como se estivéssemos gastando dinheiro descontroladamente, nós vamos perdendo o nosso saldo. E certamente a saúde vai embora e vamos acabar saindo antes do tempo programado. Somos suicidas indiretos. E, em alguns casos, aqueles que são extremamente econômicos e acabam também tendo os méritos morais, nós temos tantos casos de moratórias. Chico Xavier teve 5 moratórias, Divaldo já teve 3, e tantas outras pessoas mais. Mas, e quanto àqueles suicidas que
foram induzidos ao suicídio pelos obsessores. Em todos os casos, a responsabilidade pelo ato suicida, seja direto ou indireto, é do suicida. Ele tem total responsabilidade pelo seu ato. Mas no caso daqueles que foram induzidos, mudaria alguma coisa quanto à responsabilidade do suicida? Não. No entanto, aquele que induziu ao suicídio, ele é corresponsável pelo ato. E diante da justiça divina, assume esse endividamento, assume esse débito também. É sempre bom a gente lembrar que obsessor não é só desencarnado, não. Tem muito obsessor encarnado aí. São as pessoas falsas, são as pessoas invejosas, são as pessoas fofoqueiras, que não podem ver a felicidade alheia, que logo, logo querem opinar para tentar destruir aquela felicidade. É aquela pessoa que, quando alguém chega e se desabafa de um grande problema, ao invés de tentar ajudar, fala: o quê? Ah, se é comigo. Se é comigo, eu fazia logo assim, 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 tacando gasolina na fogueira, não é nem lenha na fogueira, tacando gasolina na fogueira. Se a gente não tem uma opinião positiva para suavizar o problema, a gente cala a boca, fecha a boca, não fala nada e, em silêncio, contribui com uma prece, para que não tenhamos que assumir esse tipo de endividamento. Seguindo, Chico Xavier, então, veio afirmar que aqueles casos em que os suicidas têm os seus perispíritos sequelados serão manifestados na próxima reencarnação. Sim. E que aqueles que foram os corresponsáveis pelo suicídio, a justiça divina fará com que venham juntos, que convivam juntos, que desenvolvam o amor. E quando aquelas sequelas vierem à tona, pelos laços de amor, aquele que foi o corresponsável de outrora passa também a sofrer as dores do sofrimento da sua vítima do passado. Mas atenção, duas observações muito importantes. Chico não quis dizer que toda pessoa que tem um problema gástrico quer dizer que ela foi um suicida que se envenenou, um problema respiratório, que ela foi um suicida que se afogou, ou que inalou gás, ou que fumou. Não é isso que o Chico disse. Ele disse que é o inverso, que todo suicida tem aquela sequela apresentada, mas muitos outros motivos existem para a pessoa desenvolver um problema gástrico, um problema respiratório, até motivos desta encarnação mesmo, o nosso mau uso do corpo, geram esses problemas. Então, não é que todos sejam ex-suicidas, de maneira alguma. E que aqueles que acompanham os sequelados, aqueles que vêm passando por momentos difíceis, sim, vão acompanhar para que possam ambos reparar o seu endividamento. Atenção número 2. Chico não quer dizer que toda pessoa que acompanhe alguém em sofrimento, seja na família, seja próximo, que está ali se dedicando a acompanhar aquela pessoa, foi um corresponsável pelo suicídio dele, autor. Não. É o inverso. Todos terão que vir. Mas muitos daqueles que acompanham amorosamente pessoas passando por momentos tão difíceis, muitos são espíritos sublimes que, ao saberem que aquele espírito passaria por um período de grande dificuldade, pedem para vir junto, para que possam dar o apoio necessário nesse processo de reparação. São espíritos sublimes, são espíritos que têm o seu amor elevado. Por fim, o que devemos fazer diante do problema da
de ter na família, no nosso convívio, uma pessoa com ideações suicidas ou que sinalizem. Assim, isso é importante. O suicida, ele sempre dá sinais do que está acontecendo. Ele sinaliza verbalmente e sinaliza pelo seu comportamento. Verbalmente, aquela pessoa que fala, eu qualquer hora dessa eu acabo com a vida. E, via de regra, as pessoas não levam a sério. E as estatísticas mostram o contrário, que dentre as pessoas que estavam verbalizando algum tipo de colocação de que iriam acabar com a vida, o percentual é muito alto de pessoas que chegam de fato ao suicídio. Aliás, o percentual é alto naqueles que verbalizam, o percentual é extremamente alto naqueles que sofrem com a depressão profunda, e o percentual é extremamente alto naqueles que transitam pelas drogas e pelo alcoolismo. São os pontos de maior pico no acometimento de suicídios. E então, se usar do argumento do amor, se a pessoa ela está passando, está colocando isso, assim, além de verbalizar, mudanças repentinas de hábitos. Pessoas que abandonam os seus hobbies antigos, que adoravam, e de repente perdem o interesse. Pessoas que se desapegam de algo que ele tinha muito apego. Mas cadê aquela sua bicicleta? Ah, não, eu dei, eu não quero mais saber dela, eu dei. Já está no processo de abandonar, se desvincular da matéria. Não é só aquele que fala, eu vou me matar, aquele que diz, eu não aguento mais, estou doido para viajar para algum lugar para nunca mais voltar. Esse viajar para algum lugar para nunca mais voltar é outro tipo de viagem que ele está dizendo. Aquele que diz, eu sou um perdedor, tudo que eu faço dá errado, eu não aguento mais perder. Ele está verbalizando, sim, as suas intenções. Assim, é quando nós precisamos mostrar à pessoa o amor que ele tem que ter a si mesmo. Mas se está em depressão profunda, é difícil. Mas o amor que ele tem pela família e que a família tem por ele. Mostrar à pessoa que a família está sofrendo junto com ele enquanto ele está passando por esse momento difícil. E que se ele sair pela porta errada, ele vai afundar com a sua família. Então, usar dessa argumentação do amor à família para incentivá-lo a buscar o apoio profissional e o apoio espiritual. O apoio profissional, geralmente, o que a gente recebe quando se propõe que a pessoa vá ao psiquiatra? Eu não vou nada, eu não sou maluco. O que eu vou fazer lá? Como diz Divaldo Franco, não é maluco, mas se não procurar, vai acabar ficando. Porque está precisando do apoio profissional do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Sim, mas quanto à família, o que a família deve fazer quando está convivendo com alguém nesse tipo de processo, principalmente na depressão? Jamais utilizar frases contundentes, do tipo, levanta daí, parece um encosto, parece que está fazendo curso de vagabundo, está gostando de preguiça, vai se profissional na preguiça agora, vai ficar só olhando para o teto, vai tomar um banho. Já está até com mau cheiro. Nada disso auxilia a pessoa, só bota mais para baixo ainda. Precisamos fazer o contrário. Precisamos trazer em nome do amor a pessoa sair daquele buraco que está trancado olhando para o teto, do tipo, eu vou precisar ir ao centro da cidade hoje, mas eu não estou me sentindo bem, eu quero que você vá comigo. É rápido, a gente vai até ali e volta num pulo. E vamos lá, eu preciso de você. Mostrar a valorização da companhia. E a pessoa vai contra a vontade, mas acaba indo. Chega lá, resolveu o que tem que resolver. Vamos primeiro tomar um sorvete ali. Eu não quero tomar sorvete, eu quero ir embora. Não, mas eu quero sorvete. E na hora compra dois. E acaba tomando sorvete. E quando chega em casa, só pequenas pinceladas. Bem que aquele sorvete estava gostoso, né? Viu? Foi tão fácil. A mesma coisa quando nós nos reunimos
para levar as nossas doações às pessoas necessitadas, aqueles que estão morando em condições de rua, sem alimentos, sem roupa, sem material de higiene, convidar de alguma maneira, forçosamente, mas sempre com amor, a que a pessoa nos ajude a levar a bolsa, só isso. Só quero que você me ajude a chegar lá com o peso, levar a bolsa, para que ele tenha contato com esta realidade, uma realidade onde as pessoas vivem numa condição tão pior do que a dele, mas pessoas que invariavelmente estão sorrindo, estão conversando, são fraternas. Eu nunca esqueço quando a gente sai aqui às sextas-feiras para fazer a entrega e pessoas que, quando a gente chega num grupo para entregar, não, nós já recebemos aqui. Ali na outra rua tem outro grupo que quase ninguém vai lá, leva lá. São fraternos entre si. E assim, a pessoa passa a ter o gancho da solidariedade. E naquela hora em que nós estamos ali num trabalho solidário, atendendo a irmãos com maior necessidade, não estamos sozinhos. Levar com muita delicadeza ao trabalho solidário, porque quem é solidário não tem tempo de ser solitário. Este é o caminho da prevenção ao suicídio através do esclarecimento, colocando nós espíritas temos essa responsabilidade de levar a verdade e de encaminhá-los, sim, para todo esse tratamento em conjunto da parte espiritual com a parte material através dos profissionais, levando sempre o engajamento à solidariedade. E só o último toque. Nós não podemos minimizar o sofrimento alheio. Quando percebemos que alguém está passando por este processo, qualquer um de nós temos a obrigação de alguma maneira abordar e levar ao atendimento. Mas eu não sou tarefeiro da casa espírita, eu só acompanho os estudos. Eu não tenho preparo para isso, mas conhece quem tem. Assim, seja em que situação for, jamais esperar que ele ache outra pessoa que poderá ajudar mais do que a gente. Nós sempre podemos ajudar, seja no encaminhamento, seja levando a casa espírita, seja estimulando, tá? Ou se temos o preparo, que possamos nós mesmos atender. Nunca me esqueço de uma determinada noite, o nosso telefone é programado para não receber chamadas nem mensagem a partir das 23 horas. E, em função das sementes diárias, nós recebemos em torno de 2.000 mensagens por dia. É impossível toda hora estar olhando. Tem que tirar um momento para olhar o lote e sair filtrando. E então, já estávamos deitados, eu e a minha amada Alice, quando o celular deu aquela piscadinha de que tinha entrado uma mensagem. Faltavam 2 minutos para as 11. E eu pensei, amanhã eu vejo. E o mentor soprou, veja agora. No que eu abri, era uma mensagem de um número desconhecido. Nós estamos no Rio de Janeiro, o número era de Minas Gerais, e a pessoa escreveu o seguinte: Oi, o senhor é médium? E nós respondemos kardecianamente: médium todos nós somos em níveis de sensibilidades diferentes. Aí veio a segunda mensagem: socorro, eu ouço vozes e elas mandam que eu me mate. Não aguento mais. Nessa hora eu pensei, eu não vou dormir, mas, por favor, você fica aí também, não vai dormir também não. Me ajuda porque eu preciso de ajuda nesse momento. Enfim, fechamos o contato. Era uma jovem de 18 anos, de Belo Horizonte, cujos pais tinham separado. Ela chegou ao nosso número porque alguém compartilhou uma das sementes diárias com ela. E aquela mensagem da semente diária, que até hoje eu não sei qual foi,
disse alguma coisa para ela. Então ela nos buscou pelo privado. Os pais haviam separado. Ela, para não tomar partido de um ou de outro, se mudou para Goiânia para que pudesse viver com a avó. Lá em Goiânia, já há algum tempo, as vozes começaram a acontecer. As vozes já a acusavam de muitas coisas, inclusive da separação dos pais, e que não tinha escapatória, ela tinha que se matar. E aquilo cada vez mais intenso. Ela veio se desabafar com uma amiga. E essa amiga falou assim: não, eu vou levar você lá no meu centro, e lá eles resolvem isso. Só que era um centro, não tenho nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de religião, mas era um centro de candomblé, e eles tinham lá um ritual de sacrifício com sangue de animais para exorcizar aquelas vozes. Não exorcizou, e ela pegou mais esse trauma, que achou aquele ritual uma coisa muito bárbara. E nisso, ela estava desesperada. E eu falei assim: calma, isso se resolve com muito mais brandura do que você imagina. Sem rituais, sem nada disso, ia ser resolvido com a segurança de Jesus, porque é Jesus que está no comando. Eu vou lhe pedir um voto de confiança só até amanhã. Ela: não vou aguentar passar essa noite. Não, você vai aguentar. Se eu preciso de um voto de confiança até amanhã, para que uma pessoa, estou no Rio de Janeiro, você está em Goiânia, e vai entrar em contato contigo uma pessoa aí de Goiânia. Tá? Vai entrar em contato em meu nome. Por favor, atenda e confie nele. É uma pessoa que vai estar preparada para te ajudar. Quanto à noite de hoje, nós já vamos entrar em orações agora, e mesmo depois das orações, tenha certeza, você não estará só. Haverá um benfeitor ao seu lado e você vai suportar tranquilamente passar essa noite. Mas não deixe de atender a pessoa amanhã. No dia seguinte, bem cedinho, nós entramos em contato com uma pessoa de uma casa espírita de Goiânia, passamos o problema a ele, e com a recomendação de que tinha que ser já, que ela não ia ficar mais algum dia. E ele: vou fazer melhor, eu vou pedir à esposa, a minha esposa, que entre em contato, porque de mulher para mulher já se quebram algumas barreiras. Ela entrou em contato, pegou o endereço, foi lá, pegou a menina em casa, levou para a casa espírita, fez o atendimento fraterno, fez o tratamento do passe, mostrou todas as atividades da casa espírita, onde ela não viu nenhuma, nada que viesse a assustar, muito pelo contrário. Trabalho na evangelização, no atendimento a idoso, atendimento aos necessitados. Enfim, mostrou para ela o que nós realmente fazemos nas casas espíritas. E fizeram um trabalho de choque todos os dias durante algumas semanas. Eles buscavam ela e levavam à casa espírita. Ela foi se interessando pela leitura edificante, acabou ingressando no estudo sistematizado da doutrina espírita, a turma do ESD, e de vez em quando ele me dava as notícias. E algumas semanas depois, ela já não mais ouvia as vozes e já estava como voluntária assistente na evangelização das crianças. Graças a Deus. Os nossos irmãos pastores evangélicos, eu acho muito legal quando surge algum resultado de algo que eles falam: glória a Jesus. Exatamente, glória a Jesus, que é Ele que nos dirige, Ele que dirige todas essas nossas equipes, e nós, em nome de Jesus, tá? Nós temos sim que ter a responsabilidade de estarmos atentos a todos os irmãos que estejam passando por algum tipo de dificuldade. O que eu gostaria de finalizar, lembrando que quem não gostaria de ter na sua cidade o maior hospital do mundo? Qualquer pessoa se sentiria segura. Se eu precisar de um hospital, tem aqui do meu lado o maior hospital do mundo. Não é isso? Mas ninguém quer passar um diazinho sequer nesse hospital, só se for necessário. O assunto, o assunto suicídio é tão grave que Jesus delegou à sua mãe, Maria de Nazaré, tá?
a assistência a todos os suicidas. No Hospital Espiritual Maria de Nazaré, o maior hospital espiritual ligado ao nosso planeta, em que a Legião dos Servos de Maria, sob o comando do coração de Maria, atende a todos os nossos irmãos suicidas. Que bom a gente saber disso, mas nenhum de nós quer passar nem um minuto nesse hospital e nem queremos que aqueles que nos cercam estejam também, que possamos ficar atentos a isso. E em nome de Maria, gostaria de finalizar justamente com uma prece, rogando a todos vocês que estejam agora nos ouvindo, que possamos juntos fazer essa prece a Maria Santíssima por estes 100, 120, 150 irmãos que nesses últimos minutos escolheram a pior porta. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Maria em uma Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora dos nossos desenlaces. Que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigada. Acho que foi muito instrutiva essa reflexão que foi feita neste momento. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Ainda temos algum tempinho, né? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Eu gostaria de que você falasse, se possível, um bocadinho sobre, porque a gente sabe que nem todos os suicidas eles vão para o Vale dos Suicidas, né? Então, Uhum. como o que é que você poderia falar um bocadinho sobre os que ficam vagando, os que, como você disse, sobre o depoimento do céu e inferno? Se você puder falar um bocadinho dessa parte tão dolorosa sobre após o ato suicida, como é que o espírito ele fica? Como nós colocamos há pouco, o nível de sofrimento é impressionante. Tá? Nós, na nossa casa espírita, nós temos 8 equipes mediúnicas, 8 reuniões mediúnicas semanais. Tá? Eu dirijo uma dessas reuniões e é impressionante a quantidade de suicidas que nós atendemos. Em toda reunião, ou em quase toda, tem pelo menos um. E o sofrimento é muito grande. Como nós colocamos, o sofrimento é muito, muito grande, porque não existe uma única vantagem. Eles não conseguem, eles percebem que nada foi positivo no processo. Sempre abordando alguns daqueles sofrimentos que nós colocamos, e por vezes mais de um. E às vezes o conjunto. Então, por exemplo, teve um caso que nós atendemos que me impressionou bastante, foi de um jovem que estava colocando um pega de automóvel e aconteceu um acidente e ele desencarnou. E ele ficou preso àquele momento do acidente, preso nas ferragens. O acidente já tinha acontecido já há algum tempo. E na hora que ele foi levado à nossa reunião pelos benfeitores, ele estava preso àquele momento, gritando: me tira daqui, socorro, chama meu pai, chama meu pai, chama meu pai. A grande preocupação dele era essa, quando já estava desencarnado há tanto tempo. Aí sim, com muita sutileza, a gente vai mostrando para ele que as coisas. Não, tudo bem, olha só, já estamos tirando você aí da ferragem, estamos tirando, a equipe está toda aqui, o seu pai já foi avisado, tá? E você agora vai entrar num processo, olha, o medicamento.
processo de sono e tal, justamente aquele momento da libertação daquilo ali, tá? E possivelmente ou levado ao Hospital Maria de Nazaré ou, por outras vezes, acolhido na própria estrutura das casas espíritas, para que ali ele possa dar seguimento no seu processo, tá? Enxergar o que foi feito e aí sim, ao longo de um período que não tem tabela de prazo, tá? Se reequilibrar para que possa voltar ao processo de reencarnação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gil? Eu gostei. Aham. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Maravilhosa mesmo a sua palestra. Seu Luiz, eu tenho na minha família um caso que é uma coisa que sempre me vem, claro, é uma coisa muito triste. Nós tínhamos uma prima adolescente ainda, de 15 anos, que tinha o seu namorado na mesma idade. Namoro de crianças, né? E tinha uma diferença social muito grande entre eles, e a família dele não aceitava muito. E ela achou melhor terminar esse namoro. Ela terminou o namoro e ele se suicidou no dia seguinte. E ela no outro dia, porque se sentiu culpada. A minha pergunta é, nesse caso, né, de dois adolescentes e de duas, que são duas crianças, a gente sabe, lógico, né, que vêm de outras vidas, enfim, o entrelace de duas pessoas nessa situação, né? É uma coisa assim que às vezes eu fico tentando entender, né? Nessa época eu nem espírita era, ainda eu lembro que eu foi uma coisa que me marcou muito e vi ela crescer, enfim. Eu lembro que eu tinha um terço de Nossa Senhora e eu lembrei de Servas de Maria. Eu nem era espírita nessa época, eu levei e coloquei para ela no caixão para que ela fosse com ele, né? Que Maria pudesse auxiliá-la nesse momento. Mas é algo assim que sempre vem à minha cabeça, essa lembrança dela, né? E eu fico tentando entender como é que pode ocorrer esse processo, né? De duas crianças ainda, e foi assim muito rapidamente, de um dia para o outro, né? Ele, no dia seguinte se suicidou e ela no segundo, no terceiro dia Não, também. não suportou e fez também. Fez. Primeiro nós vamos lembrar que somos todos espíritos multimilenares. Tá? O processo de suicídio nos jovens, o processo de suicídio em crianças, tá? E nos adultos, por vezes, são repetições da desistência da vida. São ex-suicidas já no passado e que acabam, mais uma vez, não resistindo e saindo pela porta errada. O fato é que, certamente, que ambos terão que ser tratados. A tentativa do reencontro, já que ele foi, eu vou também para me reencontrar, não vai reencontrar, vai ficar muito mais tempo para reencontrar do que se tivesse ido pelos meios normais. Mas seja qual for o caso que a gente tenha na família, um conhecido, isso e aquilo, nós podemos contribuir. Contribuir, sim, com as nossas orações, tá? Direcionando nas nossas orações, tá? O diálogo com eles, no que diz respeito, olha, você errou. Mas não adianta ficar chorando o leite derramado. Daqui a pouco nós estamos juntos novamente. O importante agora é você se fortalecer. Se fortaleça com Jesus, para que possa reparar esse erro o mais breve possível. Tá? Quanto mais você agora perceber o erro que cometeu, e quanto mais você se direcionar ao seu desenvolvimento ético, moral, cultural, do Evangelho de Jesus, mais vai ser. É importante, até porque nós daqui a pouco, nós aqui, nós continuamos. E quando nós formos nos reencontrar, a gente quer te ver bem, ou seja, passar a positividade como se você estivesse passando por alguém da sua família que está morando num país muito distante, que você não vai estar com ele. Por mais que você esteja sofrendo algo, para que eu vou dizer para o meu filho? Isso aconteceu comigo. Meu filho estava morando na Polônia e eu aqui no Brasil.
Eu nem conseguia nem falar aquela língua lá quando alguém atendia. E quando eu falava com ele, por mais que tivessem problemas aqui no dia a dia, eu nunca falava dos problemas, porque aquilo só iria agravar os sentimentos de saudade dele, de que eu devia estar aí com vocês. Não, eu passava o positivo. E se ele tivesse ficado por lá direto, a hora que me aposentasse, eu ia fazer, quer saber uma coisa? Eu vou para lá, vou ficar lá com meu filhão. Tá? É como a gente tem que passar para os nossos irmãos suicidas, não só para os suicidas, para os nossos entes queridos que se vão, jamais preces que levem a algum tipo de lamentação, porque essa lamentação aumenta a dor da separação. E sim, preces que levem só pensamentos positivos. Aliás, prece obrigatoriamente tem que ter só recheio positivo. Se a prece tem um queixume, ela não passa do teto. Isso não é prece, isso é queixa. Então, meu Deus, por que que o senhor permitiu isso? Por que que o senhor não impediu? Não, isso não é prece, isso é queixume. Então, aos nossos familiares que ficaram, a gente com sutileza mostra isso para eles, para impedir que se forme uma carapaça energética negativa em torno de nós, que vai diminuir a nossa vibração. Quando acontece de diminuir a nossa vibração, os benfeitores têm mais dificuldades em nos dar o bálsamo. E os irmãos obsessores têm mais facilidade de entrar na nossa frequência e nos encher com as piores ideias. Então, sempre, confiança na justiça divina, confiança em Jesus e usar desta confiança para passar para o ente querido que nós confiamos que tudo há de melhorar amanhã. E daqui a pouquinho estaremos juntos novamente. Muito obrigada, ótimo. Nada. E aí, pessoal, alguma mais questionamento sobre esse assunto tão delicado? Eu só gostaria de agradecer, Luiz. Senhor Luiz Cláudio, foi ótimo, viu? Muito Que bom. elucidativo, Espero ter sido explicativo. útil. Tá? Muito bom. E estamos sempre à disposição de vocês, tá? Para, seja qual for o assunto, a gente tentar dar uma contribuição aí nessa, que a doutrina espírita ela tem muito a acrescentar para todos nós. Não há um dia que a gente não aprenda algo de novo. E o nosso objetivo é compartilhar aquele pouquinho que nós aprendemos, assim como nós vamos buscar também em outros lugares. Só último lembrou aí com a pergunta da nossa irmã, me lembrou um ocorrido há pouco tempo que eu digo há alguns anos, mas não muitos, justamente de uma mãe que me procurou ao final de uma palestra, dizendo que tinha perdido o filho por suicídio aos 25 anos e que ela não aguentava de saudade. E o que deveria fazer? Assim, aproveita que a senhora está aqui nessa casa, essa casa é muito boa, se engaja aqui nas coisas e tal, e a senhora não vai acabar com a sua dor. A senhora vai aprender a lidar com a dor. Tá bom. E acabou que aquela coisa foi melhorando e ficou um ano e pouco. Até que um dia ela me ligou, tarde da noite, e me pediu desculpa quando viu o horário, mas eu tinha que ligar para o senhor, porque eu tomei uma decisão. Eu vou encontrar com meu filho. Eu falei assim, como assim? Não, já abri o remédio aqui, já esvaziei o vidro de remédio, vou acabar de falar com o senhor, vou tomar tudo, vou entrar em sono para nunca mais acordar. Só vou acordar agora do lado do meu filho. Eu pedi socorro à espiritualidade na hora. Me ajuda aqui. E falei para ela, a senhora, eu agradeço a sua consideração de me ligar e tal, mas já que a senhora teve essa consideração, me responda com toda sinceridade. O único motivo é a saudade do seu filho? Ou existe um outro? Não, não existe outro, não. É só esse mesmo. E vou dizer uma coisa para a senhora que a senhora não vai gostar, não. A senhora vai dar um tiro no pé. Por quê? O que acontece com o suicida? O suicida, tal, ele é levado para o hospital Maria de Nazaré. Ele fica lá isolado em tratamento.
a senhora vai ser suicida também. A senhora também vai ser levada para lá, para uma outra ala, para o outro. A única coisa que não vai acontecer é se vocês se encontrarem. Não vão se encontrar nunca. Então, se a senhora estava programada para daqui a pouco desencarnar por outros meios e encontrar o seu filho, vai ajudar ele, está arriscando a senhora ficar para mais de 100 anos sem ver. Pelo amor de Deus, senhor Alfradique, não me fala uma coisa dessa. Mas é o que vai acontecer, tenha certeza. Mas o que eu faço? Primeira coisa é despejar esse remédio na privada e dar descarga. A segunda é procurar usar da força desse amor que a senhora tem pelo seu filho em prol daquelas crianças que não têm mães. Tira um dia da semana para ir a um orfanato, pentear um cabelo, passar uma maquiagem, fazer um joguinho, cantar uma música. Dá uma hora de carinho para aquelas crianças que não têm o carinho de mãe. Porque esse carinho vai ser utilizado em prol do seu filho. Isso, a informação, a espiritualidade vai levar para o seu filho e ele vai ficar bem, saber que a sua mãe está utilizando do amor que tem por ele em benefício de outras crianças. Olha que coisa boa. E isso aí pode até ajudar ele a abreviar o tempo dele. Mas eu não tenho ideia nem onde é que tem orfanato nessa cidade. Aí eu repeti. Existe uma casa que faz 2 visitas semanais aos orfanatos. Amanhã a pessoa vai entrar em contato com a senhora e vai engajar a senhora numa dessas visitas. Ah, então tá. Resultado, eu acompanhei durante algum tempo e realmente engajou. Ela gostou. Ela pediu para entrar na outra equipe. Ela ia fazer 2 visitas semanais. Tá? E depois fiquei sabendo que ela passou aí sozinha também nos dias que não tinha visita da casa espírita. Ela ia lá para levar carinho, levar amor àquelas crianças e certamente tudo isso beneficiando a ela e muito também ao filho dela e às crianças que estavam recebendo. Voltamos a dizer, quem é solidário não tem tempo de ser solitário. E confiança em Jesus sempre. Só para lembrar que essa é a terceira vez que o Luiz ele fala para o nosso grupo Seara da Luz. E então ele já é o nosso velho conhecido aqui, da sua maneira simples e doce de passar a mensagem. Vou levar a carteira para carimbar. Tem que levar a carteira para carimbar, exato. Então, eu acho que podemos dar por encerrado. Só queremos agradecer aí a todos e eu vou passar esqueci agora, as sementes diárias para vocês conectarem. Agradecemos. Agradecemos. Vai ser com muito carinho que a gente vai ver a presença de vocês aí no dia a dia. Ótimo. Compartilha mesmo. Eu vou compartilhar agora e vocês clicam e todos os dias tem uma mensagem lindíssima. Só clicar no segundo link, o link lá de baixo, que já se cadastra automaticamente. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos, minha gente. Maravilha. Obrigada, gente. Gente, Deus. fiquem com Deus. Muita paz para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom trabalho aí. Tudo de bom. Obrigado. Fique com Deus. Muita paz. Fique com Deus.